Sabe aquela imagem clássica? Três cruzes numa colina, lá no Calvário. Acho que todo mundo conhece, é um dos símbolos mais famosos da história. Mas, se a gente olhar de pertinho, vai ver que ali não tem só uma história, mas três. E a diferença entre elas, nossa, revela tudo sobre justiça, misericórdia e salvação. Vamos mergulhar nisso para entender o porquê. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Três cruzes, três homens, o mesmo tipo de morte. Mas por que três e não só uma? A resposta vai muito além do fato histórico. Ela está no motivo de cada um estar ali. Três homens morrendo lado a lado, mas as razões para isso não poderiam ser mais diferentes. Então, para a gente desvendar esse mistério, vamos fazer assim. Primeiro, vamos focar na cruz da obediência, a de Cristo. Depois, a gente contrasta com a cruz da consequência, a dos ladrões. E aí vamos chegar no momento exato em que a justiça de Deus encontra a misericórdia. E para fechar, vamos ver que lição poderosa essa cena toda deixa para a gente até hoje. Vamos começar pela cruz do centro, então. O motivo de Jesus estar ali muda completamente o significado de tudo. Não foi um acidente, não foi uma derrota, foi um ato totalmente deliberado. E aqui está o ponto crucial. Diferente de qualquer outra pessoa que já foi executada, Jesus não estava ali pagando por um erro que cometeu. Ele estava ali por escolha, em total fidelidade a um plano muito maior. As Escrituras são bem claras sobre isso. Primeiro, ele era sem pecado. Segundo, a morte dele foi o ato final de uma vida de obediência, como a gente lê em Filipenses. E terceiro, ele mesmo disse que entregou a vida por vontade própria, por amor. Ou seja, a cruz para ele não foi uma punição, foi uma substituição. A ideia de que o inocente tomou o lugar do culpado. Certo. Agora, vamos mudar o foco e olhar para as outras duas cruzes. A história deles é o exato oposto da de Cristo. E é justamente essa comparação que faz tudo ficar tão claro. Simples assim. Para eles, a cruz não era uma escolha feita por amor. Era o resultado direto das ações que eles tomaram. Eles estavam recebendo a punição que os crimes deles mereciam, de acordo com a lei da época. E o mais fascinante é que essa verdade toda sai da boca de um dos próprios ladrões. Presta atenção no que ele fala. No momento de total lucidez, ele reconhece duas coisas. A gente merece isso aqui e esse homem do nosso lado não fez nada de errado. É o contraste mais nítido que se pode imaginar e vindo de uma fonte totalmente inesperada. É exatamente aqui que as duas narrativas, a da obediência e a da consequência, se chocam de uma forma impressionante. Naquela conversa entre Jesus e um dos ladrões, a gente vê o coração do Evangelho se abrindo bem na nossa frente. A cena toda mostra de um jeito brilhante duas verdades sobre Deus. De um lado, a justiça, os ladrões sendo punidos, porque o pecado gera a morte. Do outro lado, a misericórdia. A presença de Cristo ali abre uma porta que ninguém esperava para a salvação. Uma salvação que não é baseada em mérito, mas em pura graça. Agora para e pensa no que está acontecendo. O pedido desse ladrão é simplesmente incrível. Ele olha para um homem morrendo ao lado dele, humilhado, sendo executado, e o reconhece como um rei. Um rei que tem um reino. Que tipo de fé é essa? É uma fé pura, dita no último suspiro de vida. E a resposta de Jesus é imediata, cheia de autoridade. Ele não diz talvez, quem sabe, vamos ver. Ele diz hoje, não amanhã, não depois de um tempo de purificação. A salvação acontece ali, naquele exato instante, por pura graça, para um homem que não tinha absolutamente nada para oferecer em troca. Então, vamos resumir o que a gente viu. Jesus estava na cruz por obediência e amor. E o resultado disso foi a salvação para outras pessoas. Os ladrões estavam ali como consequência do pecado, e o resultado era justa condenação. Mas olha só a última linha, quando a consequência se junta com o arrependimento, a graça de Deus entra na equação e o resultado muda completamente, vira salvação. Essa é uma história de 2000 anos atrás, mas é poderosa demais para ficar só no passado. Então qual é a aplicação prática disso? O que essa cena das três cruzes quer dizer pra gente, hoje, aqui e agora? A lição principal é sobre a graça. E a história desse ladrão é a definição perfeita do que é graça. Pensa bem, ele não teve tempo de ir à igreja, de ser batizado, de fazer boas obras para tentar compensar a vida de crimes que ele teve. Ele foi salvo única e exclusivamente porque creu. O caminho que ele seguiu é um modelo de simplicidade. Basicamente, foram duas coisas.
Primeiro, ele reconheceu a própria condição, a culpa dele e a necessidade de receber algo que ele não tinha. E segundo, ele creu na única pessoa que podia oferecer isso a ele, mesmo no meio da morte e da humilhação. Isso nos leva a um ponto final que é muito importante. Se a salvação é pela graça, através da fé, então a nossa vida de obediência depois disso não é para tentar pagar pela salvação. É uma resposta de gratidão, de amor, àquele que já pagou o preço todo por nós. No fim das contas, as 3 cruzes contam uma única e grande história. A história de um Salvador que, por obediência, foi até o lugar da consequência para poder oferecer a graça. A missão dele sempre foi essa: buscar e salvar quem estava perdido. E como a gente viu naquele dia, ele encontrou um, mesmo que fosse numa cruz ao seu lado.